Podeis assentar, abrir lá em Isaías capítulo 45. Essa semana eu fui desafiado a ler o capítulo de um livro, Deus e o Mal. Um livro que me impactou bastante, eu li. E essa relação da dificuldade, da luta com Deus. A gente vai pegar um único versículo do capítulo 45 de Isaías. Mas antes, enquanto vocês procuram, eu quero contar uma história. Porque a gente gosta de história, né? Brasileiro, ele gosta de história. A gente não resiste a uma boa narrativa. E conta a história que um homem fiel a Deus, crente em Cristo Jesus, andava de avião, o avião caiu. Ele não morreu. Depois de alguns dias boiando à deriva, ele chega em uma ilha deserta. E a primeira coisa que ele faz, graças a Deus, Senhor, muito obrigado porque eu sobrevivi. Eu não sei se o meu coração estaria grato ali. Para mim, ele já é um mega crente. Chega na ilha deserta, ele consegue, com muita dificuldade, cortar algumas madeiras, fazer uma pequena cabana para se proteger da chuva, para se proteger de animais selvagens que eventualmente ali vivam. E ele agradece ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado porque eu consegui construir essa cabana. E aí ele sobrevive alguns dias com ervas e peixe. Ficou fitness. Só salada e carne branca. E pesca e agradece ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado porque eu estou conseguindo me manter aqui. Alguém grato ao Senhor, um crente de verdade. Mas certo dia, enquanto ele está pescando, ele vê uma fumaça. Corre. A cabana dele pegou fogo. E aí ele para. Senhor, qual é o problema? Eu queria atravessar de avião, o avião caiu. Eu sobrevivi e agradeci. Eu construí a cabana, era tudo que eu tinha. Eu sobrevivi com erva e pescando. E agora o Senhor permite que essa cabana pegue fogo. Senhor, aonde o Senhor está? Afinal, nenhum crente é de ferro, Enquanto ele está desesperado, ele não sabe o que faz. Ali a cabana era proteção. Enquanto ele chorava, ele se desespera. Tudo que ele tinha ali começa a pegar fogo. Alguém toca no braço dele, era um homem da marinha. Falou assim, rapaz, vamos embora. Falou assim, embora? Como assim? Não, nós estávamos no mar e vimos o sinal de socorro. Vamos embora. E ele foi resgatado. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Talvez o momento de maior tragédia da minha e da sua vida vai ser também um momento de maior oportunidade. Porque nós temos uma garantia. Deus não perdeu o controle. Nada sai do controle de Deus. O grande tema desse capítulo 45 é a soberania absoluta de Deus, a soberania plena de um Deus que é todo poderoso, um Deus que é fantástico, de um Deus que é maravilhoso. No contexto, a profecia lá no versículo 1, versículo 2, o versículo 1 assim, diz o Senhor ao seu ungido a Ciro. Ciro está pelo menos alguns séculos antes do seu nascimento e Deus dá o nome dele. Por isso que alguns teólogos que não são crentes
dizem que esse livro foi escrito mais para frente, porque não tinha como adivinhar o nome. Não tinha mesmo. Deus mostrou, deu o nome, ponto final. Deus dá um nome, falou assim, ó, eu vou levantar alguém que vem da Síria. E olha lá no versículo... se você ler versículo 2, versículo 3, versículo 4, você vai perceber que Deus fala assim, você vai livrar Israel, mesmo sendo um homem ímpio, eu vou te usar. E aqui é o líder que, no final das contas, mais para frente, depois do exílio, ele vence a Babilônia e depois ele manda Israel de volta. Um homem ímpio, usado por Deus. Deus tem o controle sobre o homem ímpio. Deus tem o controle sobre o homem justo. Você pode querer matar o seu chefe, mas Deus tem o controle sobre ele. Você pode estar frustrado com alguém na igreja. Deus tem o controle. Ele é soberano. Agora, eu posso ficar chorando porque a casa pegou fogo. Ou eu posso perceber que o camarada da marinha está ali do lado. Dali vem o meu resgate. Da minha dificuldade, do meu problema, da minha luta, muitas vezes vem grandes oportunidades. Porque aqui o texto diz que Deus faz as trevas e a paz. Deus traz tragédias e as conserta. Ele é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Ciro, talvez um dos piores homens em questão de crueldade, um militar cruel, foi ferramenta na mão de um Deus que é todo-poderoso. Deus não só permite o mal, Ele cria, planeja e direciona o mal. Muito mais do que permitir, porque quando a gente fala de Deus permitir, dá aquela impressão de que, ai caramba, já foi, agora deixa eu dar uma mudada aqui para consertar. Não. Deus tem o controle da história. Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que a minha situação esteja muito difícil, eu tenho uma garantia, que Ele tem o controle. Agora avança lá para o versículo 22. Olha a conclusão aqui no versículo 22. Conclusão de uma parte desse texto. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. A solução para um momento difícil, então, é nos refugiarmos naquele que é soberano. Naquele que é absolutamente soberano. Naquele que o versículo 7 diz, eu faço a luz, eu faço trevas, eu promovo a paz, eu causo desgraça, eu faço todas as coisas. E aqui não está falando do mal moral, do pecado moral em si, mas de tragédias, de eventualidades. O contexto aqui é de um ataque inimigo a Israel como punição. Deus está falando, eu sou o único Deus. Eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Rei dos reis. Se for necessário, eu vou usar outros povos para julgamento e para te ensinar a caminhar no caminho reto. Quem aqui, quando criança, gostava de apanhar? Não, ninguém. Mas se nós somos quem somos hoje, porque mamãe tinha uma vara de marmelo. Eu aprendi cedo que vara de marmelo não quebra. Não foi porque eu tentei, me contaram. Não é? Terrível. Mas de início, a dor de apanhar, ou a dor de bater também, né? Porque eu acho que o pai
se machuca tanto quanto o filho na disciplina. Não parece algo agradável, mas ela tem um propósito. Então, se Deus é bom o tempo todo, não importa o que eu e você passemos, isso tem um propósito. Porque Ele é Deus. E eu gostei muito dessa história porque ela ilustra isso perfeitamente. Uma casa pegando fogo como a única coisa que temos. Quantas vezes parece que todo o nosso chão, ele é retirado. É a empresa que não dá certo. É o negócio que eu contava. É o filho que eu tinha expectativa. Talvez Deus está me ensinando, não coloca a empresa em primeiro lugar, não coloca nem o filho em primeiro lugar, porque eu sou Deus. E aí eu perco tudo. O que eu faço? Aí eu venho para o culto. Tem gente que o culto de quarta-feira parece que é boia salva-vida. Você já sabe, fulano está com problema. Porque veio para o culto na quarta. Se você tem oportunidade, vem aqui às 7 horas, tivemos um tempo excelente. Ah, mas eu não tenho problema, ótimo, vem orar. A gente precisa ter esse hábito. Né? Mas a gente só busca quando a gente tem problema. Quantos de nós chegamos à igreja por causa de um problema? Era a casa pegando fogo, mas tinha um propósito. E Deus vai guiando, vai dirigindo todas as coisas. Olha Isaías 55, versículo 8. Um pouquinho para frente, só Isaías 55, verso 8. Quando você falar, eu não estou entendendo o que está acontecendo, Deus não pode estar nisso, lembra desse texto, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Se eu entendesse todos os caminhos de Deus, eu seria Deus. Se eu não sou Deus, eu não vou entender. Mas ainda eu sei que Ele é bom, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo o louvor e adoração, porque Ele é Deus. Lá para Atos 2:23, eu quero dar alguns exemplos de como um mal terrível faz parte do plano de Deus, do plano soberano e absoluto de um Deus criador de todas as coisas. Atos capítulo 2, versículo 23. Atos 2, 23, que diz assim: esse homem, falando a respeito de Jesus, esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando na cruz, onde parecia que o pecado e o diabo e a morte tinham vencido, era o plano de Deus para a redenção de todo aquele que crê. E fazia parte do plano de Deus. Quando Jesus nasceu, Ele já sabia que Ele veio para morrer. Morrer por mim e por você. Não foi um percalço, não foi um problema. Mas talvez a gente pense, Jesus é Jesus. Então vamos lá para Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20 é uma história conhecida talvez da maioria dos irmãos. José e seus irmãos. Gênesis 50, 20 diz assim. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Infelizmente eu não sei porque a maioria das traduções traduzem por tornou. Aqui a ideia do verbo não é de tornar, de transformar. É a ideia de intenção, intentou. Se eu não me engano, só a Revista e Corrigida traduz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou
o bem já era plano de Deus, a personalidade de José. Já imaginou se você tivesse irmão que nem José, você ia jogar ele na cova? Ô menino chato! Era aquele caçula chato. Olha, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo. Olha para mim, eu sou o preferido do pai. Né? Até eu queria jogar ele na cova. Deus controlou a personalidade. Deus controlou os irmãos. José é jogado na cova. Rubem tenta recuperar, não consegue. José é vendido. Está na casa da esposa de Potifar. Ela dá em cima, Deus estava soberano. Potifar não matou José porque sabia que ele era íntegro. Só mandou para a cadeia porque ficou entre a cruz e a espada, né? E agora, eu dou ouvido para minha esposa, que é sem vergonha, eu sei, ou eu mato um cara inocente. Então joga na cadeia e a gente resolve o problema. Passou 2 anos na cadeia. Foi traído, decifrou sonhos, o camarada esqueceu de José. Deus estava trabalhando no coração de José. Não foi um processo fácil. Foi um desafio. Deus estava trabalhando para logo avante ele se tornar o segundo no Egito. Abaixo apenas do faraó. E salvar não só muitas nações, ele salvou naquele momento de fome a linhagem do Messias. Se eu e você estamos aqui, é porque Deus foi soberano na vida e na história de José, por meio de tragédias. Na igreja primitiva, Tertuliano disse, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo, século II. Se estamos aqui hoje, é porque muita gente morreu. E morreu pelo propósito de Deus, para que o evangelho avançasse. Deus controlou a história. Homens e mulheres morreram de formas terríveis, sob o controle de Deus, por um propósito maior. Eu e você talvez não entendamos o que nós passamos até hoje. Há países em que cristãos morrem e Deus não perdeu o controle. E se Ele não perdeu o controle, Ele é objeto da minha confiança. E Ele é o único em que eu posso de fato me refugiar, assim como diz Isaías 45, no versículo 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Esses 3 são apenas alguns exemplos. A gente podia citar Jó, Davi, enquanto perseguido por Saul, o próprio Salomão, a família de Davi, as tragédias na família de Davi que fizeram com que Salomão virasse rei. É que se Salomão é rei é porque Davi traiu com Batseba. Deus soberano, sem se contaminar com o pecado, Ele usa, Ele atua nas situações mais difíceis da minha vida e da minha história. Então, não tenha dúvidas. Deus é absolutamente soberano e digno da minha confiança. Quem sabe essa noite você vem aqui olhando para trás e gritando, a casa está pegando fogo. Tudo que eu tenho, nessa ilha deserta, mesmo sendo grato a Deus, um cristão verdadeiro, agora a casa pegou fogo, eu não aguento mais. Tenha certeza que Deus não perdeu o controle. Quem sabe logo, logo, você vai ver o marinheiro para resgatar, para tirar dessa situação, porque Deus conhece todas as coisas. Você vê a casa pegando fogo, Deus vê um sinal de socorro. Não importa a minha luta ou dificuldade, Deus nunca perde controle. Nenhuma luta vem por acaso, apesar de eu não compreender Deus, Ele não deixa de ser bom e misericordioso. Eu nem sempre entendo Deus. Aliás, às vezes eu acho que eu sou mais esperto que Deus, porque se eu tivesse o poder dele, eu acho que eu ia ser melhor que Ele.
Mas não. Eu posso até pensar assim, mas não, porque Ele é sábio, Ele é bom, Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Eu posso não compreender, mas eu me submeto e confio nesse único Deus. Se Deus faz a luta e a paz, então é nele quem devo buscar refúgio, e Ele é o único que eu devo confiar. Deus é absolutamente soberano e muitas vezes incompreensível. Deus, Ele é absolutamente soberano, mas muitas vezes Ele é incompreensível. E quando eu não compreendo Deus, o que eu preciso fazer? Confiar, porque Ele é Deus e Ele é bom o tempo todo. Pai amado, Pai querido, com coração humilde, ó Deus, nesse momento nós queremos nos rendermos a Ti, ó Pai. Quantas vezes, Senhor, temos um coração arrogante, à semelhança do povo de Israel no passado. Coração que se acha superior, que se acha inteligente, que se acha capacitado, mas é tão limitado, ó Deus. Eu não sei a circunstância, a luta, o desafio que cada um dos meus irmãos tem enfrentado, mas o Senhor conhece. Porque o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. O Senhor é um Deus soberano. O Senhor é um Deus que não perde o controle. O Senhor é um Deus que faz a luz e faz as trevas. Traz a paz e traz desgraça. O Senhor é o único Deus. Senhor do Senhor. Reis dos reis. E é por isso, ó Deus, que nesse momento nós queremos com humildade consagrar as nossas vidas ao Senhor. Pedir perdão, ó Deus, se muitas vezes não percebemos que o Senhor está atuando, que o Senhor está moldando nosso coração, que o Senhor está moldando nosso caráter. Mas nessa noite, ó Deus, nós queremos engrandecer ao Teu nome em meio à luta e à dificuldade e confiar que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém.